informação, você precisa da palavra toda. Eu já falei para você na aula inaugural que para mim a informação é a info, depois a forma e depois a ação. Aí você forma informação. Você com esse tipo de informação, a info, a forma e a ação, realmente vai destravar a sua vida nessas 7 áreas principais da sua vida, que é a área espiritual, a área emocional, a área da família, a área da saúde, que é muito importante, dos relacionamentos, também a área financeira, prosperidade, contentamento e, finalmente, a área social, quando você começa a transbordar para as outras pessoas. Hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula, vamos falar da criação, da origem. Deus sonhou com você antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que o Cordeiro, com efeito, foi morto antes da fundação do mundo. Deus não teria pensado em sacrificar o Cordeiro se também não tivesse pensado em criar o homem e criar o homem com liberdade de escolha entre a obediência e a desobediência. Deus não é ministro do pecado. Ele não instigou o homem a pecar. Ele não instigou o homem a desobedecer, mas deu liberdade ao homem. Então, numa ordem cronológica, antes do pecado, o homem tinha liberdade de escolha, livre-arbítrio. Depois do pecado, aí ele perdeu essa liberdade porque ele já nascia em pecado, já era concebido em pecado. Jesus Cristo se manifesta, o Senhor Deus, ele toma todo o domínio do diabo, entrega para Jesus, e Jesus diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, hoje, Jesus, ele possui essa liberdade. Quando você aceita Jesus, você recebe de volta essa liberdade de obedecer ou desobedecer. Então hoje você é livre para obediência ou para desobediência. Deus, ele te deu essa liberdade e você precisa usar ela para obedecer ao Senhor. Há uma tendência natural da nossa carne para a desobediência. Por isso que nós precisamos nos esforçar, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Nos esforçar para obedecer os princípios simples da palavra de Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos, não são complicados. Seguir a Deus não é uma coisa complicada e eu vou provar para você aqui no nosso curso 7 RVP, 7 Rios de Vida Plena, ter um domínio próprio e planear nas 7 áreas principais da sua vida. Hoje a gente está falando então da criação, já dei aqui uma introdução rápida, eu quero então ler Gênesis capítulo 2, versículo 7, porque Gênesis 1, 26 fala da criação. Mas em Gênesis 2, 7, a Bíblia nos fala como a criação aconteceu. Está escrito exatamente assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, ou seja, o homem passou a ser alma vivente. Isso aqui nos fala, esse texto nos fala que a nossa alma, ela é o resultado do toque do sopro de Deus no corpo físico. Primeira coisa que Deus cria, corpo do homem. Depois Deus sopra sobre esse corpo o fôlego da vida. Quando o sopro de Deus entra em contato com o corpo físico, bum, a alma do homem vem à existência. Isso é uma verdade para nós hoje. A nossa alma, ela é fruto da interação do sopro de Deus com o nosso corpo físico. Então, quando você deixa o poder de Deus tocar o seu corpo físico, você então desenvolve a cultura de sentir fisicamente a glória de Deus, né? Porque a primeira coisa que Deus tocou no primeiro homem foi o corpo, não foi a alma nem o espírito. A alma e o espírito do homem não existiam quando o corpo do homem foi tocado pela primeira vez, e Deus não muda. Quando Deus vem, a primeira coisa que ele toca é o nosso corpo. A gente sente até aquele arrepio gostoso, assim, da presença de Deus. E quando nós sentimos aquele arrepio, a nossa alma começa a reagir. A nossa alma, ela começa a ficar boa, começa a ficar crente, começa a ficar cheia do Espírito Santo. Nós começamos a entender que nós somos sim vitoriosos, que nós com Ele, com a presença dEle, nós podemos pular o muro e enfrentar um exército, e derrotar um exército. Por quê? O toque, a interação do sopro de Deus, da presença de Deus na nossa carne, gera essa alma crente, essa alma adoradora, essa alma cheia da presença de Deus. Ao contrário, que a ausência do toque de Deus na nossa carne, isso gera uma alma deprimida, gera uma alma derrotada, uma alma que pensa que não vai conseguir, que eu não vou dar conta, eu preciso que alguém me ajude, porque eu não vou... É falta da presença de Deus. Deixa Deus te tocar. Então, hoje, falando da criação, primeiro a gente viu que Deus pensou em você antes da criação do mundo. Você é parte de um projeto de Deus. Você não foi criado assim, Deus julgou lá uma coisa e criou você. Não, Ele pensou em você, Ele amou você antes da fundação do mundo. Amou tanto que Ele decidiu sacrificar o Filho dele antes da fundação do mundo por você. Então, você não é pouca coisa. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a criação especial de Deus. Você hoje é filho, filha especial de Deus, porque de criação, hoje você passou a ser filho, filha de Deus em Cristo Jesus,
com liberdade para obedecer e desobedecer. Isso é uma escolha sua, Deus sempre vai te dar essa liberdade. Mas eu vou te dizer uma coisa, Ele coloca sempre diante de nós caminhos de vida e de morte. Escolhe a vida e viverá. Escolhe a prosperidade e não a pobreza. Escolhe a cura e não a doença. Escolhe a vida abundante, não a depressão. Levanta dessa cama. Levanta dessa cadeira dessa vida. Meu irmão, minha irmã, toma agora controle, toma a gerência da sua vida. Toma uma posição com Deus hoje. Ninguém vai poder fazer isso por você. É você que terá que fazer isso. Porque muitas vezes a gente fala de prosperidade, nós pensamos nas coisas fora de nós. Nós falamos de casamento, a gente pensa nas coisas fora de nós. Não tem como restaurar um casamento, por exemplo, sem restaurar os indivíduos que estão casados. Casamento não existe sem os indivíduos. Não tem como restaurar, por exemplo, a sua vida financeira sem restaurar a você e a sua alma. Por isso que eu quero insistir com você. Levante essa cadeira, sai desse marasmo, em nome de Jesus. Eu quero que você se ajunte comigo nessa fé e você se levante. Eu fiz esse curso para levantar você. Você vai se levantar. Você vai praticar as coisas que eu vou falar aqui nesse curso e essa prática vai te levar para um outro nível de vida espiritual, garanto a você. Então, recapitulando o versículo 7, capítulo 2 de Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Eu ministro o sopro do Todo-Poderoso sobre você. Sabe por quê? Porque depois que Jesus ressuscitou, sabe o que ele fez lá em João 20? Ele soprou sobre os discípulos. Ele fez a mesma coisa que Deus fez lá no Éden. Jesus soprou e disse, recebei o Espírito Santo. O homem, quando pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus restituiu para todos nós que temos sede e fome a glória de Deus. Receba a glória de Deus. Todas as riquezas de Deus estão escondidas na sua glória. Receba, tenha vida plena em nome do Senhor Jesus. Vamos agora para o segundo texto bíblico, que é maravilhoso. O segundo texto que eu quero abordar é Jó 33:4. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Imutabilidade faz parte do caráter de Deus. Deus não muda. Da mesma forma que Deus criou Adão lá no Éden, Deus continua criando seres humanos ainda hoje. E da mesma forma, Deus criou você. Veja bem, Jó 33:4 diz assim a palavra de Deus. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Da mesma forma que Deus soprou nas narinas de Adão lá no Éden, quando a sua mãe estava grávida de você, o Espírito Santo entrou lá no útero da sua mãe e soprou o fôlego de vida que você tem. Se você for no Google e procurar a origem da vida, você vai achar muita coisa sobre a origem biológica da vida. A origem espiritual está aqui na palavra de Deus. Aconteceu dessa forma que eu estou te dizendo. Recebe esse código aí na sua cabeça, na sua mente, na sua alma, no seu coração. Sua mãe ficou grávida do seu pai, os cromossomos começaram a se multiplicar, e aí o Espírito Santo entrou lá no útero da sua mãe e soprou. E você começou a viver. Você começou a respirar, virou um ser vivo. E você estava lá no útero da sua mãe, dentro de uma bolsa de água. Né? O médico ia lá, colocava o aparelho para ouvir e dizia, mãe, está respirando. E eu pergunto, como que você estava respirando se você estava dentro de uma bolsa de água e você não é peixe? Você não tem guelras atrás da orelha. Você estava respirando dentro do útero da tua mãe, né? sem aparelho de respiração, sem tanque de oxigênio. Né? Como que você estava respirando? Eu vou te dizer como. Deus estava te sustentando. A sua vida não está no ar que você respira. A sua vida está nas mãos de Deus. Um dia, meu amigo, minha amiga, você vai parar de respirar. Você vai morrer, esse corpo vai morrer. Mas o mesmo Deus que te sustentou no útero da sua mãe 9 meses, depois que esse corpo parar de respirar, esse mesmo Deus vai continuar sustentando você. O seu corpo vai morrer, mas você não vai morrer, porque Ele é o seu Deus que te dá vida. Ele que sustenta a tua vida. Guarde essa chave aí no seu coração. A minha vida é sustentada pelo Senhor. Porque muitas vezes nós ficamos nessa tribulação pela nossa vida física, porque a gente acha que se a gente não comer, a gente morre. A gente acha que se não respirar, morre. Não, morre o corpo, mas o espírito, esse espírito, ele volta para o Deus que o deu. Quem deu a sua vida foi Deus. Deus não brinca, não. Deus não é gente, não. Deus não é moleque, Ele é Deus. Ele deu a sua vida, Ele sustenta a sua vida. Ele criou o homem no 6º dia. Criou toda a comida no 3º dia. Lê Gênesis capítulo 2. No 3º dia ele criou todo o alimento, para só no 6º dia ele criar o homem. Tudo que você precisa para comer daqui a 3 dias, Deus já está fazendo hoje. Você não tem o poder de fazer nada não, você só tem o poder de colher e de proteger. O que você está comendo hoje, Deus criou há 3 dias. Parabéns que você foi lá, colheu, trouxe para casa, preparou e comeu. Porque preguiçoso, preguiçosa,
morre de fome. A Bíblia fala da arca de Noé, não era a arca de Deus, não foi Deus que construiu a arca, foi Noé que construiu a arca. Deus chamou Noé, capacitou Noé, deu madeira, betume, mas quem construiu a arca foi Noé. A arca é conhecida como a arca de Noé, não como a arca de Deus. Está comigo? Antes de ler o próximo texto, que é o texto de Eclesiastes, eu sinto de ler aqui Jó 34:14, que diz assim: se Deus pensasse só nele mesmo, só em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Ou seja, essa vida que você bate no peito, diz assim, é minha vida, eu faço o que eu quiser, não é sua, foi Deus que te deu. Isso aí é uma concessão, é igual a concessão de uma rodovia federal. O povo está lá recebendo pedágio, mas a rodovia não pertence àquela companhia, a rodovia pertence ao governo. No dia que Deus falar assim, agora eu quero minha rodovia de volta, acabou, acabou. O dia que Deus fala assim, te chama para a casa eterna, acabou. Então, a vida é uma concessão de Deus, use ela bem, ok? Use ela de acordo com as regras da palavra de Deus. Agora sim, vamos para o nosso próximo texto, que é Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E aqui, Eclesiastes 12, 7 é aquele famoso versículo do velório que diz: e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então, quem deu a sua vida foi Deus, Ele é o sustentador da sua vida, e nós começamos falando aí a respeito do corpo. Então, guarda essa palavra corpo. Dá uma beliscadinha aí no braço, diga assim, corpo, nós somos seres completos. Deus sonhou com você antes da fundação do mundo, quando ele pensou ali no sacrifício do cordeiro. Interessante que tudo que tem no universo, Deus criou pela palavra. Ele fez uma encomenda. É igual pedir pizza, né? Me manda aí meia de calabresa e meia 4 queijos. Tudo que Deus fez, ele mandou que se fizesse. Mas quando foi a hora de criar o corpo do homem, ele não ordenou, ele formou. O único item no universo formado pelo dedo de Deus é o corpo do homem. Pensa nisso. Então Deus não estava criando um animalzinho de estimação. Meu Deus, que maravilha! Glórias ao nome do Senhor. Esse é o 7RVP, pessoal. Eu deixei aí para vocês um tempão, né? Para que você pudesse sentir um gostinho desse curso bíblico maravilhoso. O link está aqui na descrição do vídeo. Venha ser um dos centenas, quase milhares de alunos, não sei exatamente quantos alunos temos, para não cometer aqui um erro, nem vou falar o número, mas são centenas e centenas e centenas espalhados pelo mundo, Europa, África, Estados Unidos, Brasil, a maioria. Eu quero agradecer muitos que já são aqui nossos alunos, que já fizeram o curso. E, por favor, se você não terminou o curso e não pegou o seu diploma, entre em contato conosco pelo e-mail contato@prantoniocirilo.com.br, contato@prantoniocirilo.com.br, e peça à nossa querida pastora Elisângela Batista o seu diploma. Amém, queridos? Glória a Deus. O curso 7RVP, ele tem... onde está aqui o link? Opa. São 7 módulos, né? Bem logo aqui. Muito bem, tá abrindo aqui. Hoje a minha internet resolveu ficar chateada, tá magoada, mas nós temos aqui, ó, na página, o pessoal perguntando aí, quanto que é o curso? O dólar tá só modificando. Para quem está nos Estados Unidos, $69. O custo total. Para quem está na Europa, um pouco menos, né? Uns 55 euros por aí. Para quem está no Brasil, vai ser isso aqui, vezes 5. Eu não tenho como aqui mudar o meu computador, eu creio que não, para o real. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se tiver, eu já mudo para você. Não, não tem como clicar aqui para comprar, que aqui eu consigo mudar. Vou mudar de país, vou te falar exatamente quanto custa no Brasil. 369, e você paga isso em 12 vezes, dá R$29 cada parcela, com um detalhe. Nós estamos com essa promoção até o dia 30 de janeiro, que você faz a sua matrícula e pode compartilhar a sua matrícula com até 3 pessoas a mais, ou seja, você paga um e leva 4, um para você e 3 para pessoas que você ama.
Nós temos 7 módulos, é o módulo da vida espiritual, a vida emocional, a família, o módulo dos relacionamentos, da saúde física e mental, das finanças e da sua contribuição social. Temos também os 7 dias de garantia, né? Se você não gosta do curso, dentro dos 7 dias, é só enviar um e-mail para a gente que a gente cancela a sua matrícula e devolve todos os seus R$ 30 ou o valor total, né? Você tem também o certificado digital. Alguns alunos que já completaram e não pegaram o diploma, pegam o diploma aqui na plataforma, né? E é isso aí. Vamos junto, olha só, avaliação muito boa, tem poucos reviews, mas nós temos aqui alguns comentários, por exemplo, aqui, ó, da Rubenita. Este curso desatou vários nós que eu tinha dentro de mim. Aprendi muitas coisas novas e relembrei outras que já sabia e não lembrava. Pastor Cirilo é excelente como professor, obrigado. E mais ainda, cheio dos comentários aqui, mais excelente ainda como aí terminou. Cada dia um crescimento muito grande em minha vida. É a Mônica. Aqui nós temos o Eduardo, né? Uma bênção. Eu estava muito distante de Jesus e uma das aulas práticas tive uma experiência profunda com a própria presença de Jesus. Isso foi o primeiro módulo, foi no primeiro módulo e até o momento dessa última aula. Que legal. A Vera também dizendo, foi maravilhoso, graças a Deus. Deus destravou na minha área financeira da minha vida. Sempre fui fiel nos dias de oferta, mas sempre na hora de dar alguma coisa ou dividir, eu sempre ficava com, aí terminou o espaço, Anselmo, intimidade com Deus, tive experiência com o toque do Espírito Santo em meu corpo físico, bem como o aprendizado da palavra de Deus na prática. Meus parabéns, pastor Antônio Cirilo, pelo transbordo forte. A Érica dizendo, o curso bíblico 7RVP tem sido um divisor de águas na minha vida, eu creio. Não só espiritualmente falando, mas abrindo meus olhos para as demais áreas da minha vida. E nesse período de pandemia, onde tudo parece ser, e termina o espaço aqui, uma bênção para a minha vida, transformação e ajuda para me guiar nesses momentos difíceis. O comentário aqui do André e centenas de outros comentários. É um curso 5 estrelas, gente. É uma produção muito simples, que foi produzida aqui dentro do período da pandemia, né? Mas é um curso com conteúdo muito poderoso para abençoar a sua vida. Então hoje, quando terminar essa live, vai lá, faz a sua inscrição no nosso 7RVP. Se você não gostar, dentro de 7 dias, é só enviar 7 dias, é só enviar um e-mail cancelando. Nós cancelamos a matrícula, não tem problema não. Mas o meu desejo é que você faça e que você termine em nome de Jesus. Agora vamos aqui ao nosso salmo, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje lendo o salmo de número 120. Tem misericórdia de nós. Até que. Escreve aí para mim nos comentários, vou escrever aqui também. Até que. Até que. É isso aí, ó. Até que. Amém, queridos? Então a palavra de hoje é essa, Salmo 123. A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Até que, dá uma ideia de que nós não vamos parar. Até que, dá uma ideia que nós não vamos desistir. Nós não vamos buscar a Deus por 7 dias, ou por 21 dias, ou por 40 dias, e aí vamos parar de buscar a Deus. Não, até que dá a ideia que nós vamos buscar ao Senhor até o momento em que ele vai cumprir a palavra dele para conosco. E ele demora muitas vezes para que possamos buscá-lo, exatamente por isso. E muitos desistem de buscar a Deus no meio do caminho. Meus irmãos,
Enquanto eu viver, eu louvarei. Enquanto eu viver, eu adorarei. Enquanto eu viver, eu continuarei crendo na bondade e na misericórdia do Senhor. Vou buscar a Deus sim, até que. Eu separei aqui também outros versículos, né? Que fala ali em Lucas capítulo 24, Jesus conversando com aqueles discípulos a caminho de Emaús, ele diz o seguinte: eis que envio sobre vós, versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Até que. Nós sabemos que os discípulos perseveraram ali orando no cenáculo por alguns dias, mas se tivesse demorado alguns meses, eles teriam ficado ali em Jerusalém, porque Jesus diz: vocês vão permanecer até que aconteça. Eles só saíram de Jerusalém, só saíram daquele cenáculo depois que o Espírito Santo foi derramado. Até que aconteça. O outro texto que fortalece isso é Atos capítulo 2, versículo 1, que diz: ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, na mesma posição. Você que casou, continua casado. A outra parte deseja separar-se, mas você não, você vai ficar firme na posição que você tomou. Você tomou a posição com Jesus Cristo, a chapa está quente, a coisa está difícil, continua firme. Não seja você, meu irmão, minha irmã, quebrar essa aliança que você fez na presença de Deus com o casamento, que você fez na presença de Deus entregando a sua vida para Jesus, que você fez na área financeira, o voto que você fez. Você não precisa votar, mas se votou, tem que cumprir. Então, ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, eles permaneceram e receberam. O Senhor Jesus disse lá em Lucas capítulo 24, permanecei em Jerusalém, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui aconteceu, porque Deus é um Deus que cumpre as promessas. Então não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Fica firme, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Esse é o nosso Salmo 123. Aí está lido, a palavra aí foi liberada para você. Que o Eterno abençoe a sua vida. Amém, querido? Que a glória do Senhor esteja sobre ti. E agora vamos orar pelos pedidos de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Já vi aqui vários pedidos de oração e vamos colocar diante de Deus. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu coloco cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem aqui diante do Senhor. Dá-nos força, meu Deus. Força. Nós oramos muito por força para conquistar. Conquistar isso, conquistar aquilo, mas nós precisamos de uma força espiritual para conquistar, meu Deus, o nosso imediatismo, para conquistar, meu Deus, a nossa inconstância. Nós queremos reinar sobre a nossa inconstância, sendo constantes. Meu Deus, nós queremos reinar sobre o nosso imediatismo, sendo perseverantes. Dá-nos a graça de sermos perseverantes até que, Senhor, até que os nossos filhos conheçam a Jesus, até que as nossas ovelhas sejam batizadas com o Espírito Santo, até que nós tenhamos, meu Deus, os resultados, ó Deus, do Evangelho na vida dos nossos coleguinhas, até que, Senhor, até que sejamos revestidos de poder. Dá-nos essa graça. Eu ministro perseverança sobre aquele que clama nessa noite. Eu coloco sobre essa pessoa que está no leito do hospital, que está em uma fase terminal. Meu Deus, ainda não terminou, ainda não acabou, a esperança não acabou, o teu poder não acabou, e nós confiamos em Pai Santo, que vai fazer um milagre em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.
Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus negócios, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até amanhã, em nome de Jesus. Vamos permanecer até que. Aleluia. Beijo no coração.